trazendo um vídeo aqui para falar sobre o Banco Pine. Banco este que recentemente vem apresentado trimestre após trimestre crescimento e evolução em seus resultados operacionais. Nós conseguimos ver isso quando olhamos o seu quadro de receitas e lucro. Aqui mesmo no Investidor 10, a gente bota a relação trimestral e conseguimos acompanhar isso a partir do quarto trimestre de 2022. E a partir do quarto trimestre, nós já vemos um movimento de escada e manutenção na sua receita. Só que nem sempre foi assim. Olhando então o resultado do Banco Pine, vamos olhar aqui o seu lucro líquido, numa janela de 10 anos, nós vemos que em 2014 ela trouxe um lucro de 94 milhões, 2015 de 41 milhões, só que veja bem, a partir de 2016 houve um prejuízo de 14 milhões, ou seja, a empresa não reportou lucro, na verdade um prejuízo. Em 2017 o prejuízo é ainda maior, menos 262, em 2018 um prejuízo de 59, e isso aqui se mantém até 2020. Então nós tivemos uma sequência de 5 anos em que o banco reportou prejuízo. Essa janela de tempo de 2016 a 2020 impactou diretamente na cotação da empresa. Então, olhando a cotação do Banco Pine, o seu IPO aconteceu em 2007, a uma cotação de R$14. Em 2016, o banco já estava cotando menos de R$4. Isso aqui se manteve por um bom período de tempo. Então, voltando para o resultado do Banco Pine, em 2021 ele já sai do negativo. No entanto, o lucro que reporta é baixo, 18 milhões. 2022, 40 milhões de lucro. E aqui acontece a mágica. Em 2023, o lucro que ele reportou foi de 196 milhões. E a resposta para essa mudança de prejuízo para lucro do Banco Pine está no seu documento de apresentação institucional. Então, desde o seu princípio, o Pine ele é especializado em produtos financeiros para médias e grandes empresas, que é o atacado. Mas, a partir de 2022, ela começa a conceder crédito também para a pessoa física através do varejo colateralizado. Uma atividade que ela já exercia há um tempo, parou, focou somente em empresas, mas retomou novamente. E esse crédito colateralizado é nada mais nada menos que concessão de crédito para a pessoa física, mas com uma garantia que não esteja tão atrelada à taxa de juros, ou seja, há um maior risco de inadimplência. Seria então atrelado à aposentadoria, FGTS, que é menos exposto a esses movimentos cíclicos de taxa de juros, corre menos risco de inadimplência. Em 2023, ela também faz fusões, faz investimentos em fintechs, como essa BuyYX e Amigo Z, que vão focar nessa concessão de crédito para pessoas físicas através do varejo colateralizado. Isso aqui que impulsiona o resultado positivo do Banco Pine. Então, em 2022, nós tivemos a retomada das atividades do varejo colateralizado e um crescimento na receita, uma receita de 1,4 bilhão e o lucro líquido de 40 milhões. Em 2023, ela faz investimentos naquelas duas fintechs que vão lhe auxiliar nessa concessão de crédito para a pessoa física e o lucro parte para 196 milhões. Então, olhando para o histórico de dividendos, de 2017 até 2022, a gente não teve provento algum do Banco Pine. Mas em 2023, quando a coisa começa a reverter, ela trouxe um provento de 3,71%. Atualmente, ele está com yield de 13,70%. Nós conseguimos ver esse resultado. De 2022, a empresa saindo de 99 centavos para casa 4,57 atualmente, mais de 361% de valorização. Ele está entregando então não somente melhora no seu resultado, mas também entregas de provento. Está pagando um provento excelente. A sua cotação está subindo, mas não está subindo tanto. Nós conseguimos ver isso através dos seus indicadores, o PL abaixo de 4 e principalmente o PVP, o preço sobre valor patrimonial, que está abaixo de 1. 1 seria a referência. Então, a gente poderia interpretar isso aqui como se estivéssemos pagando 80 centavos para cada R$1 da empresa. Ou seja, o que vale R$1 do Banco Pine, eu estou conseguindo comprar com um deságio de 20%. Isso aqui é simplesmente pelo fato de que, apesar da melhora, o banco ele continua sendo um investimento de risco. Investir no Banco Pine não deixa de ser um investimento de risco. Então, se nós olharmos para uma janela de 5 anos, o que nós temos de histórico foi prejuízo. E o único período que nós tivemos, então, um resultado positivo foi em 2 anos. O ano em curso e o ano passado. Então a gente precisa de mais dados, de um maior período, ele entregando resultados positivos para dizer que é um investimento bom, que é um investimento seguro.
Recentemente, o Banco Pine ele trouxe o resultado do terceiro trimestre de 2024 e nós vamos dar uma olhada para saber como está fluindo. Ele teve um lucro líquido de 64 milhões no terceiro trimestre, o que foi um aumento de 42% em relação ao terceiro trimestre de 2023, então isso aqui está muito bom. Então, trouxe também um crescimento de 22% no seu ROI, que é o retorno sobre patrimônio médio, de 3 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado. Isso aqui significa que a empresa está criando mais retorno para cada R$1 de patrimônio líquido, ela está criando valor. Nós vemos isso, um crescimento então de 22% no terceiro trimestre. Houve um crescimento de 48% na sua carteira de crédito, isso aqui é muito bom. E outro ponto interessante de estar se olhando é o seu índice de Basileia. Houve um aumento de 3 pontos percentuais, saindo então de 11 para 14, e ficando mais próximo da média de outros bancos listados em bolsa. Outro gráfico interessante da gente estar olhando é a parte da carteira dedicada a grandes empresas e essa cinza mais claro para médias empresas. Antes de 2022, isso aqui representava todo o total da carteira de crédito. Atualmente, nós vemos que em setembro ele representa bem menos da metade da carteira de crédito. Ou seja, o varejo colateralizado está sendo um negócio que está dando muito certo. E já é a maior parte da carteira de crédito do Banco Pine. E teve um crescimento interessante de junho até setembro. No segundo trimestre de 2024, a carteira de crédito estava em 12,5 e passou para 13,6 no trimestre seguinte. Está crescendo muito a sua carteira de crédito. E outro ponto interessante é nós olharmos para a inadimplência. A inadimplência para médias empresas está maior que a inadimplência para pessoa física aqui, que está em 1%. Mas ainda assim, a média do Banco Pine, a média de inadimplência é de 1%, está uma inadimplência baixa, bem gerida. Outra parte interessante de vermos é a de varejo colateralizado, que é aquele crédito consignado, atrelado aqui em maior parte ao INSS e ao FGTS. Aquilo que eu tinha comentado no início do vídeo, que isso aqui é o que potencializa a redução de riscos, já que está menos associado à taxa de juros. Então, corre menos risco de inadimplência, o resultado vai ser bem mais eficiente. Nós vemos um crescimento, então, de setembro de 2023 para setembro de 2024 de 82%. E se ele continuar trazendo esse resultado positivo na expansão da carteira de crédito e um aumento na receita, esse banco tem muito potencial de valorização. Ele tem muito espaço, muita margem de crescimento e muito rápido. Isso aqui ele está trazendo, está expondo para a gente trimestre após trimestre há mais de um ano. Então, em síntese do resultado do terceiro trimestre do Banco Pine, nós temos crescimento do lucro líquido e do ROI e também uma redução da receita de atacado, que são da receita proveniente das médias e grandes empresas, e esse crescimento da receita atrelado à pessoa física, ao crédito concedido a pessoas físicas. É interessante olhar que a gente teve um bom crescimento da receita nos 3 primeiros meses de 2023 para os 3 primeiros meses de 2024 e não teve muita diferença em relação às despesas operacionais, saindo aqui de 157 para 167 nesse mesmo período. Houve até uma redução das despesas administrativas, então mostra uma melhora na gestão. Então a gente vai olhar agora para alguns indicadores do Banco Pine, e para a gente ter uma eficiência nessa nossa análise, a gente vai fazer isso comparativamente com outros bancos da Bolsa. Até porque para a gente poder julgar se é um investimento ou não, a gente precisa ver isso aqui comparado, frente ao resultado dos seus pares no mercado. Eu botei aqui o Bradesco, o Banco do Brasil, Itaú e Santander. O Banco Pine está apresentando um menor PL em relação aos outros bancos na Bolsa. Isso aqui é um fato positivo. Significa que, apesar de estar trazendo resultado, ele está mais barato em relação aos outros bancos na Bolsa. PVP abaixo de 1, assim como Banco do Brasil, Bradesco, Santander. Se a gente for levar em consideração esses dois indicadores juntos, o Banco Pine é o que está mais descontado frente aos outros bancos, aos bancões da Bolsa. Então, olhando aqui o EV/EBIT, que é um indicador que ele compara o valor da empresa em relação ao lucro, antes dos juros e impostos, a gente pode interpretar ele como sendo que levariam
2 anos e 7 meses de geração de caixa para que o EBIT da empresa cobrisse o valor total da empresa. Então, quanto menor, melhor. O Banco do Brasil está com 4,3, Bradesco com 11, Santander com 5, Itaú com 7 e o Paine aqui com 2,75. O PEBIT, a mesma coisa, a gente tem aquela relação de quanto menor, melhor. E o menor de todos aqui é o Paine. Dentre os bancões, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Santander, o Paine é o que está apresentando o maior dividend yield, aqui em 13,58%. Se o ROI e ROIC, indicadores de retorno sobre o investimento, acima de 20%, então não tem nem muito o que comparar com as outras, que a gente vê um pouco. Esses resultados das outras empresas são mais constantes, já que o Paine está apresentando isso aqui há um ano. O banco está apresentando uma excelente gestão, administração de carteira e gestão de risco. Esse aumento de receita e de lucro vai ser um bom investimento. Esse vídeo não é nenhuma indicação ou sugestão de investimento, cabe a cada um fazer a sua análise do negócio, da empresa, da ação e julgar se é um bom investimento ou não. Aqui abaixo na descrição eu vou deixar sugestões de livros para quem deseja começar a investir e não sabe por onde começar. É leitura fundamental que vai ajudar você a entender como funciona o mercado de ações, como funciona o investimento, como interpretar os resultados das ações, os indicadores de valuation. Então é uma leitura excelente e obrigatória para quem deseja começar a investir.